Você não aguenta mais, né? Você tenta focar e vem um pensamento. Você tenta esquecer e aquilo volta. Você tenta seguir, mas sua mente te puxa para trás. E não é só um pensamento, é um ciclo. É pensar, repensar, imaginar, questionar e terminar o dia mais cansado do que começou. E quanto mais você pensa, mais confuso fica, mais pesado fica, mais difícil fica de ter paz. E o problema é que, com o tempo, você começa a acreditar em tudo que passa pela sua mente, como se fosse verdade, como se fosse definitivo, como se não tivesse saída. E aí você tenta ter fé, mas a mente responde com dúvida. Você tenta confiar, mas vem aquele pensamento dizendo que nada vai mudar. Você tenta seguir em frente, mas algo dentro de você sempre te puxa de volta. E isso vai te desgastando, vai tirando sua força, vai fazendo você viver sem conseguir avançar de verdade. E talvez o seu maior problema hoje não seja a situação, seja o que a sua mente está fazendo com você. Mas escuta isso com muita atenção. Nem todo pensamento que vem merece ficar. E enquanto você não aprender isso, vai continuar lutando do lado de fora, perdendo do lado de dentro. Mas hoje, isso pode começar a mudar. Agora faz algo simples, mas poderoso. Se você sente que sua mente tem te cansado, escreve aqui: hoje eu assumo o controle da minha mente. Mas escreve com consciência, como uma decisão, não só como um comentário. E se você quiser que eu ore por você, coloca apenas o seu nome aqui nos comentários, sem explicar nada. Eu vou pegar cada nome e levar para a oração. Se a sua mente virou um campo de batalha, então você precisa parar de tentar vencer isso do jeito errado. Porque a maioria das pessoas tenta mudar a vida sem mudar o que pensa. E é aí que tudo trava. Porque a vida que você vive hoje está diretamente ligada aos pensamentos que você alimenta todos os dias. E olha o que está escrito: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Presta atenção nisso. Deus não começa mudando as circunstâncias, Ele começa mudando a mente. Porque quando a mente muda, as decisões mudam, as atitudes mudam, o caminho muda. E talvez você esteja esperando Deus mudar tudo ao seu redor, enquanto Ele está tentando mudar o que está dentro de você. Agora olha isso aqui. Porque como imagina em sua alma, assim Ele é. Provérbios 23:7. Isso é muito sério. Porque significa que não é só sobre o que você vive, é sobre como você pensa. Se sua mente está cheia de medo, você vive travado. Se sua mente está cheia de dúvida, você não avança. Se sua mente está cheia de pensamentos negativos, você começa a acreditar que aquilo é a sua realidade. E sem perceber, você vai se limitando. Agora ouça isso. Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32, não é qualquer pensamento que liberta, é a verdade. E aqui está o ponto que pode mudar tudo. Nem tudo que passa na sua mente é verdade. Tem pensamento que distorce, tem pensamento que te coloca para baixo sem motivo. E se você não filtrar isso, você começa a viver baseado em medos. E ninguém cresce vivendo assim. Agora olha isso. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10:5, isso aqui é prático. Não é só espiritual, é atitude. É você perceber um pensamento e decidir: isso não fica, isso não vem de Deus, isso não vai controlar meu dia. Porque se você não domina seus pensamentos dominam você. E talvez hoje, o que Deus quer te ensinar não é só sair dessa fase. É aprender a não ser mais controlado por aquilo que passa na sua mente. Porque quando você aprende isso, você não só vence hoje, você muda o seu futuro. Agora traz isso para a vida real. Porque tudo isso que a gente falou sobre mente não fica só aqui. Isso aparece no seu dia a dia. Aparece quando você acorda já cansado, sem motivo claro. Aparece quando você tenta focar e não consegue. Aparece quando uma coisa pequena já mexe com você mais do que deveria. E o mais complicado é que, com o tempo, isso vai virando normal.
Você se acostuma a viver com a mente cheia, se acostuma a viver no automático, se acostuma a carregar pensamentos que te desgastam como se fosse parte de você. E não é. Só que enquanto você não para tratar isso, isso continua crescendo. Vai roubando sua paz aos poucos, vai tirando sua clareza, vai enfraquecendo sua fé. E quando você percebe, já está vivendo travado por dentro, sem conseguir avançar como poderia. E deixa eu te falar algo muito direto. Não adianta só ouvir uma palavra e não cuidar da sua mente no dia a dia, porque a transformação não acontece só no momento do vídeo, ela acontece na rotina, nos pensamentos que você aceita e nos que você decide rejeitar. E talvez esse seja o ponto que estava faltando. Você até quer mudar, mas não tem direção prática para isso. E é exatamente por isso que eu criei o Refúgio da Alma. Não é só um conteúdo, é um lugar de cuidado, onde você aprende, de forma simples e direta, a organizar seus pensamentos, a fortalecer sua fé e a sair desse ciclo mental que te prende. Porque não dá para viver bem por fora, com a mente em guerra por dentro. E dentro do refúgio, você começa a construir algo que muita gente nunca construiu, uma mente alinhada com Deus. E quando isso começa a acontecer, tudo muda, suas decisões mudam, sua forma de reagir muda, sua paz começa a voltar. E o que antes parecia impossível começa a ficar leve. Então não ignora isso. Se você sente que precisa de ajuda para sair desse lugar, o Refúgio da Alma está disponível para você. O link está na descrição. Agora eu quero entender você. Sem texto longo, sem explicação. Responde só isso. Sua mente tem te ajudado ou te atrapalhado? Tem uma coisa que você precisa encarar com maturidade agora. Nem todo pensamento merece a sua atenção. Mas mesmo assim, quantos você tem alimentado? Quantas vezes você parou tudo o que estava fazendo para dar espaço para um pensamento que só te enfraquece? Você não percebe, mas é aí que você perde energia. Porque pensamento não é só algo que passa. É algo que, quando você aceita, começa a construir direção. E direção vira decisão. Decisão vira atitude. E atitude vira resultado. Agora pensa comigo. Quantas decisões você já tomou cansado, confuso, influenciado por pensamentos que nem eram verdade? E depois teve que lidar com as consequências disso. Esse é o ponto. Enquanto você não filtrar o que entra na sua mente, você vai continuar vivendo uma vida que não reflete quem você poderia ser. E não é sobre perfeição, é sobre consciência, é sobre perceber na hora: isso aqui não me fortalece, isso aqui não vem de Deus, isso aqui não vai guiar meu dia. E cortar, na hora, sem negociar, porque toda vez que você negocia com um pensamento errado, você se afasta da clareza. E sem clareza, você não enxerga direção. E sem direção, qualquer caminho serve. E aí você vive andando, mas sem saber para onde está indo de verdade. Agora deixa eu te mostrar algo simples, mas que muda tudo. Controle da mente não é sentimento, é decisão repetida. Não é sobre acordar bem, é sobre decidir, mesmo em um dia ruim, o que você vai permitir ficar. E isso exige posicionamento, porque ninguém vence essa batalha sendo passivo. Ou você assume o controle, ou sua mente assume por você. E talvez hoje seja o dia de parar de reagir e começar a se posicionar. Se isso fez sentido para você, escreve aqui: eu não vou mais negociar com o que me enfraquece. Antes de qualquer coisa, diminui o ritmo por um instante, porque essa parte não é sobre entender, é sobre permitir. Vamos orar. Deus, olha para dentro dessa mente agora, não por fora, não pelo que aparece, mas lá dentro, onde os pensamentos nascem. O Senhor sabe como está, sabe da confusão, sabe do excesso, sabe do desgaste que foi se acumulando com o tempo. Pensamentos que não param, ideias que se repetem, cenários que a pessoa cria e depois sofre por eles. E isso cansa. Cansa mais do que qualquer trabalho físico. Cansa porque não desliga. Pai, entra nesse lugar agora, não com barulho, mas com autoridade, e começa a reorganizar o que está bagunçado. Coloca ordem onde existe excesso.
Coloca silêncio onde existe ruído. Coloca clareza onde existe confusão. E tudo aquilo que não vem de ti, perca força. Não precisa sair de uma vez, mas que comece a perder espaço, que comece a enfraquecer, que comece a não ter mais o mesmo domínio. E aquilo que é verdade, aquilo que vem de ti, ganhe lugar, ganhe força, ganhe permanência. Pai, ensina essa pessoa a reconhecer o que não precisa ficar. Dá discernimento, para perceber na hora, para não alimentar, para não dar continuidade ao que só machuca e confunde. E ao invés disso, fortalece o interior. Traz estabilidade, uma firmeza que não depende do dia estar bom, uma paz que não depende de circunstância, algo que sustenta por dentro, mesmo quando tudo ao redor ainda não mudou. E que a partir de agora, a mente não seja mais um lugar de desgaste, mas um lugar de direção, um lugar de equilíbrio, um lugar onde a pessoa consiga permanecer sem se perder. Vai ajustando aos poucos, mas de forma real, sem pressa, mas sem voltar para o mesmo ciclo, e que essa mudança comece hoje, não como emoção, mas como processo, em nome de Jesus. Amém. Se você percebeu, a oração não tentou te emocionar, ela tentou te alinhar, porque tem coisas que não mudam quando você sente, mudam quando você começa a enxergar diferente. E talvez o que aconteceu aqui hoje não foi um momento bonito, foi um ponto de ajuste. Porque quando a mente começa a sair do lugar errado, a vida começa a responder diferente. Não de uma vez, mas de forma real. E isso muda tudo. Agora presta atenção nisso. Você não precisa mais viver refém do que passa na sua cabeça. Você pode parar, observar e escolher o que fica. Isso é liberdade. Não é ausência de pensamento, é ter direção no meio deles. E é aqui que muita gente trava, porque até entende isso, mas não consegue sustentar isso no dia a dia. Volta para o mesmo ciclo, para o mesmo padrão, para o mesmo desgaste. E não é falta de vontade. É falta de estrutura, falta de um caminho claro para manter a mente alinhada. E é exatamente por isso que existe o refúgio da alma, não como algo emocional, mas como um lugar de construção, onde você aprende a lidar com o que acontece dentro de você de forma contínua, sem depender de momento, sem depender de motivação, mas com direção. Porque quando você começa a cuidar da sua mente com constância, você começa a perceber algo diferente. As coisas que antes te dominavam já não têm mais o mesmo peso. E você volta a ter controle, clareza, estabilidade. Então não deixa isso parar aqui. Se você entendeu o que precisa mudar, começa a construir isso de forma prática. O refúgio da alma está disponível para isso. Agora guarda isso. Não é o que acontece na sua mente que define você, é o que você decide manter. E se essa palavra te alcançou, curta esse vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal Só Escuta, porque aqui, todos os dias, tem uma palavra de Deus para você. Deus te abençoe.